Salve turma, tudo bem? Professor Brito, sejam bem-vindos aí ao nosso novo assunto da semana, né? Vamos trabalhar hoje, devido a gente ter esgotado o assunto de termologia, né, na área de calorimetria, hoje nós vamos falar sobre ondas, né? Como a gente está seguindo nossa cadência de ter mecânica em 2 ou 3 blocos, dependendo do assunto, né? 2 semanas ou 3 semanas. A gente viu termologia e agora nós vamos ver ondas, né? O próximo assunto, física moderna, tá ok? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Falamos já sobre a natureza das ondas, né? Conceitos preliminares, né? Ondas eletromagnéticas. E agora vamos falar de um campo bem restrito, mas muito útil, que é a acústica, né? O estudo do som, né? E pensar em som, vocês logo vão nos remeter a algo que diariamente a gente pratica, né? Ouvir música, né? Bastante, né? Similar, né? E há de se ter uma distinção entre o que é música e o que é som, né? Nem todo som é música, né? Mas toda música é som, entendeu? O som ele se distingue em ruído, né? E música, né? Um barulho desagradável também não deixa de ser um som, uma emissão, né? E qual é a natureza disso? Vamos então para o nosso conceito, né? O som ele é o quê? Uma onda mecânica longitudinal, tá bom? E aí a gente já estudou que existem ondas transversais, que a direção de propagação ela é perpendicular, né? A sua evolução, né? Em máximos e mínimos, né? Então, vai de forma vertical a sua direção de propagação, então perpendicular, correto? E aí, as ondas longitudinais, elas têm a característica de se propagar na mesma direção, tá? Que ela se desloca. Então a energia também se manifesta na forma como ela se desloca, né? Com compressões e rarefações do meio em que ela atua, né? No caso, o som ele se propaga nos 3 meios, né? Nos sólidos, nos líquidos e nos gases. E a gente tem uma familiaridade mais com os gases, né? Com o ar atmosférico, né? Se bem que vai acontecer essa transmissão, né? Essa propagação, né? Em todos os aspectos, nos 3 aspectos de forma longitudinal, tá bom? E de forma tridimensional também. Então, quando eu estou falando aqui, o som tá se deslocando de forma que as ondas estão fazendo, né? E cobrindo todo o espaço de forma 3D, tá ok? Então é uma onda mecânica longitudinal e tridimensional, tá ok? Como aqui a gente está mantendo esse diálogo, né? E tô emitindo som, e a gente vai entender um pouquinho por aí. Então, ela depende de um meio para se propagar, tá ok? Som não se propaga no vácuo, tá? Onde tem vácuo, não tem som, certo? A ausência de algum meio material, né? Até interessante, eu sempre falo com a turma, aquela situação do Star Wars, né? Que é a Guerra nas Estrelas lá, e tá todo mundo vácuo e o barulho tá tchu, 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 tal, pau, pau. E realmente ali não era para atuar ruídos, né, sons e explosões e nada do tipo, porque, né, nós estamos falando ali no meio onde é o vácuo, né? Até interessante, essa foi a falha, mas também imagina uma batalha sem o som, né? É algo para o cinema impossível, né, de conciliar, mas se a gente fosse fisicamente falar daquela cena lá da Guerra nas Estrelas, não deveria haver som, né? Tá ok? Isso a gente brinca bastante quando eu dou aula, né? Então aqui em 3 dimensões, como eu falei, né? A propagação se dá, né? Dá-se com compressões e rarefações que afetam a densidade do meio que o som se propaga. Então, quando eu estou falando com você, até chegar, né, a esse captador aqui do som, né, a gente vai ter a transferência com, claro, uma velocidade de propagação, né, com comprimento de onda, né, que no caso não é assim, mas assim, né, ok? De forma longitudinal, e
uma frequência, né, que a gente emite. Né? A frequência da voz masculina está em torno de 200 Hz e da feminina de 400 Hz, né, em média. Né? Então a gente tem essas três coisas que se manifestam. Então a propagação ela se daria de 3D, né, uma onda mecânica longitudinal, com compressões e rarefações. Imagina que isso aqui sejam moléculas do ar, né? E aí você tem zonas de compressão e rarefação, ou seja, deslocamentos que a densidade desse meio aqui do gás vai ser mais aproximada aqui, mais afastada aqui, ok? Densidade a gente fala o quê? Quantidade de massa daquele átomo por volume, né? Ok? Então, é mais isso. Vale a fórmula V igual a lambda F, que é a vaca, lambda e farinha, né? Que a gente já conhece. Onde a velocidade do ar, a gente fala sobre o som, né? Em termos de propagação no ar, né? Que é uma que a gente tem mais contato. A velocidade do ar é aproximadamente 340 metros por segundo, tá bom? Ok? Então vamos nessa. Sempre quando tem a velocidade do ar, você vai ter que considerar em média esse valor aqui, tá bom? E a velocidade, ela depende do meio, né? E ela é descrita pela equação de Laplace, tá? Velocidade, ela é a raiz quadrada de k, e esse k aqui, diferente dos k's que a gente estudou, tá? A galera gosta de um k de constante, né? Vamos dizer assim, né? Ela depende do meio. Então a gente tem que tirar esse valor aqui, e aqui a temperatura em Kelvin, graus Kelvin. Então se te der em Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Extrair raiz quadrada de kT, você vai encontrar a velocidade naquele meio, né? A velocidade de propagação das ondas naquele meio. Então a gente vai ver que em sólidos é muito maior, né? No aço, por exemplo, acima de 5.000 metros por segundo, a velocidade de propagação do som, né? Na água, a gente tem aí água do mar, 1.450 metros por segundo, né? Nesses valores aqui que eu falei, de 15 a 20 graus Celsius. Né? Que seria 273 mais 15, 288, né? Kelvin, ok? E no ar 340. Então, cada vez mais, né? Por que esses valores vão caindo abruptamente? Devido à constituição molecular. No sólido, os átomos, né, as moléculas estão muito mais próximas do que no líquido e muito mais no gasoso, muito mais afastadas no gasoso. Então, quanto mais afastadas essas moléculas são, menor a velocidade de propagação da energia, né, som, né, naquele meio. Tá ok? Vou parar por aqui porque a gente já está com 7 minutos e 46 de vídeo, para não ficar pesado. Vamos para o segundo bloco, que é falar de infrassom, ultrassom. Continuando esse termo aqui, falamos sobre a equação de Laplace com velocidade. Comprimento de onda e frequência vai ser o nosso próximo assunto. E aí a gente vai devagar aí mais sobre esse assunto interessante que é a acústica. Tá bom? Forte abraço e até breve.